Boa tarde a todos. Vamos aí mais um diário de trading aí para a gente entender as movimentações do dia de hoje. Tá? Então a gente já vinha conversando, jogando aqui o dólar no 20p, né? A gente já vinha conversando que a gente tinha um suporte importante, que era essa região do 5123, que segurou ontem no final do dia, e tinha um outro ponto importante, que era esses topinhos anteriores que segurou aqui nessa região, né? Então aqui é uma região, na verdade, né? Então a gente tem que entender que isso aqui é uma região de suporte importante desse movimento, caso ele viesse para dentro dessa congestão, né? E um outro suporte seria no 5155, caso ele perdesse essa região um pouco mais longe, mas poderia acontecer se tivesse um movimento já aberto aqui na região de baixo, tá? Então, quando a gente joga no 6P, a gente vai identificar o que? Deixa eu voltar lá no começo do dia. A gente volta lá no 6P no começo do dia, a gente começa a identificar que o mercado, dentro daquele range que a gente tinha falado, já abre tentando fazer movimentos mais altos, então ele já abre aqui na máxima, ó, ele abre bem próximo da máxima do fechamento de ontem, lateraliza na região do fechamento, então ele já começa a fazer um movimento na abertura, para quem gosta de operar abertura, que ele lateraliza, faz um topinho, volta. Você vai ver que ele lateraliza e perde a mínima, que é um padrãozinho que ele faz aqui, é tipo um pivôzinho para perder a mínima. Quem gosta de operar abertura, isso aqui é uma venda. Eu tinha VWAP, tinha 50, tinha ajuste, tudo aqui embaixo, que seria um tradezinho do ajuste que a gente fala. Ele fez o tradezinho e foi direto no ajuste. Então, repara que a gente tem um movimento amplo de abertura, tá? Então eu tenho, nesse movimento amplo, eu tenho uma máxima nessa região, eu tenho uma mínima por enquanto nessa região, onde o preço ele vai ficar trabalhando aí dentro dessa região. Então cuidado operar dentro dessa região. Então ele vai tentando marcar fundo e topo, ele vai tentando romper fundo e topo, e ele aqui faz uma outra tentativa que ele faz o seguinte, ele faz um movimento onde ele vem fechando esse movimento, topos mais baixos que topos anteriores, fundos mais altos que fundos anteriores, então eu tenho aqui basicamente um triângulo, onde ele faz um padrão aqui para perder a mínima, só que as médias estão flat, não dá para dizer que as médias ainda estavam inclinadas. No caso, eu poderia vender um pouquinho atrasado com stop acima da VWAP, para pegar aqui uma agressividade até o fundo do dia, tá? Até aquele momento. O mercado vem no fundo, repara aqui, ó, pessoal, que interessante, ó. Ele absorve esse movimento de queda, esses dois candles, lateraliza, eu tenho um candle amarelo que ele tenta fechar na máxima e vem fechar na mínima e devolve num candle amarelo de novo de agressão de alta. Então, trader um pouco mais agressivo, eu posso comprar nessa máxima com stop na mínima, lembrando que essa região é uma região de suporte importante de topos e fundos anteriores, ó. Região de suporte importante, tentou romper ontem e jogou para cima, então era uma região de suporte importante. Posso fazer uma compra para fazer um movimento ascendente para quem gosta de ser um pouco mais agressivo. Foi lá na VWAP, nesse momento, o que a gente consegue entender aqui, pessoal? Nesse momento a gente consegue entender que eu tenho aqui um canal de baixa, ó. Eu já tenho topos e fundos mais ou menos montando um canal de baixa. Então vamos montar esse canal de baixa aí para a gente acompanhar. Então eu tenho aqui um canal de baixa, vou montar uma outra linha aqui embaixo, mais ou menos paralela, não precisa ser exatamente paralelo, mas só para a gente ter uma ideia. E repara que interessante que o mercado fez, ele veio direto na linha de retorno. Lembra que linha de retorno, quando a gente tem um canal de baixa, eu sempre falo isso aqui, a linha de retorno ela tende a ser um rompimento falso. Então, para eu ter um rompimento verdadeiro nessa linha de retorno, ele tem que ser um rompimento trabalhado, para que ele ganhe força, ganhe volatilidade, para que ele possa romper de uma forma eficiente que te dê um trade aqui vantajoso, tá? Então, você vê que ele tenta romper ali, devolve para cima, tá? Lateraliza aqui no fundo, repara que em momento nenhum ele consegue ganhar aqui, ó. Se a gente fizer até vou até pegar o próprio canal mesmo, desenhar um canal de verdade aqui, ó, peraí, vou pegar aqui a ferramenta de canal, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, ó. Então eu vou traçar um canal aqui, canal de baixa, tá? E ainda vou fazer o seguinte para vocês verem, ó. Eu vou na ferramentas de canal, vou até colocar ele um pouco mais grosso para vocês verem, fica melhor aí, canal de baixa, e vou botar uma linha central mais espessa para vocês verem. Repara que em momento nenhum, quando ele falha nessa região, quando ele falha nesse fundo, ele não consegue jogar para a parte superior do canal. Então ele fica preso na parte inferior do canal
e se esfregando na linha de retorno ali embaixo do canal. Então ele fica se esfregando, fica se esfregando. Então o que, que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo aquele movimento igual do Bobby Bowman que a gente fala, que ele vem brigar, por exemplo, para fazer um rompimento. Quando eu tenho um rompimento de baixo, o ideal é quando ele faz aquela pressãozinha dupla aqui e rompe para baixo, tá? Então é exatamente isso que ele está fazendo, só que no formato diagonal aqui, como se eu tivesse o canalzinho do Bobby Bowman na diagonal, onde ele vai fazer o movimento e quando ele vir romper, ele vai ficar aqui, a média vai vir por cima aqui e ele vai forçar um movimento de baixa. Então ele fez esse movimento, a média pressionou por cima aqui, ó, para jogar para baixo, e ele fez um rompimento e eu tenho o alvo que é a mínima de ontem e eu tenho aquele alvo lá embaixo lá, que vocês vão ver que ele foi praticamente direto naquele alvo, ficou faltando um pouquinho, ó lá. Tá, então ele rompeu e foi praticamente, rompeu a mínima e foi praticamente testar aquela mínima do 5193. Lateralizou um pouco, tentou jogar para cima aqui, ó. Então eu tive uma tentativa de segurar o mercado aqui, foi testar a linha, ó como ele foi testar a linha de retorno do canal. Testou a linha de retorno no canal, poderia ter uma venda aqui nessa linha de retorno no canal, porque a gente sabe que quando a gente tem uma congestão, mesmo que ela seja em forma de canal, quando ele perde, ele tem que testar para cair. Então se eu tenho um canal e ele rompe, ele vem testar essa linha do canal e faz um novo movimento de baixa, então eu tenho uma venda aqui, tá? Então eu poderia ter uma venda ali parcial na mínima do dia e aquele alvo nosso do 5193, ele vem, crava o alvo do 5193, que a gente já tinha marcado ontem, vocês podem olhar aí no vídeo de ontem que está cravado, e ele ainda faz pra gente aqui, ó, uma possibilidade de um spring, tá? Então o que seria a possibilidade do spring? Ele faz um movimento agressivo, dentro de uma congestão maior. Olha como eu tenho essa congestão maior aqui, ó, um prazo no final do dia de ontem, onde ele falha fundo, testa topo, aí veio fazer fundo aqui, faz uma espécie de um spring, um movimento agressivo de venda, e retorna para dentro, só um minutinho, pessoal, e retorna para dentro com pivô de alta. Então, esse retorno para dentro com pivô de alta é esse movimento. Então, se eu quero comprar spring, eu tenho que comprar aqui, parcial na 50 e tento carregar para movimentos maiores acima. Ó. Parcial na 50, no caso não daria para carregar, sairia no 0 a 0, só que ele já começa a mostrar para mim que essa é uma região de defesa importante. Então, essa região é uma região onde eu tenho liquidez, onde o mercado vai brigar e vai trabalhar aí dentro. Então ele vai fazer vários testes nessa região antes dele fazer uma saída. E repara que aqui, ó, a 20 e a 50 já estão cruzando aqui, ó, já estão querendo cruzar. Então, eu posso ficar esperto para pegar um trade para VWAP, até um trade para ele aonde? Na linha do canal. Eu tenho uma LTB ali, que ela pode ser testada ali, porque se ele falha nesse rompimento, qual que é o próximo suporte, próxima resistência? É a linha de tendência de baixa do dia. Então, se ele falhou aqui e jogou para dentro nesse amarelo, a tendência é que ele vá tentar fazer um movimento lá em cima. Ainda segurou na VWAP ali, ó, no meio do canal de baixa, tá? Continuou lateral do dia, ó. Então eu já tenho uma estrutura maior aqui, vocês vão ver que ele vai dar um espetador, ó. Eu já tenho uma estrutura aqui no fundo, ó, que ele já está trabalhando. Então, eu tenho um outro teste aqui na mesma região, tá? Vamos ver como que ele vai trabalhar esse teste. Lateralizou, não conseguiu perder a mínima e ainda fez um padrão para cima aqui, ó. Eu ainda tive uma saída aqui num padrão de uma estrutura anterior, com alvo na VWAP e possível alvo lá no 23, que é aquele nosso suporte, que agora é uma resistência importante. E ele crava no 23 e crava na linha de retorno de baixa ali, do canal de baixa. Linha de retorno não, na LTB do canal de baixa. Mercado lateraliza, tá? Ganhando força porque ele veio de um movimento forte de baixa e agora ele está tentando alinhar para um movimento forte de alta. Tem o topos relevantes aqui que ele está fazendo pivôzinho para romper, então eu posso procurar movimento de compra. Então eu tenho pivô de compra para romper LTB, tá? Aí eu tenho um outro pivô de compra, já após romper LTB, romper no topo anterior. Então posso estar fazendo compra ali. Ó, outro pivô pós-rompimento. Tá? Aí ele lateraliza um pouco e monta uma espécie de um power aqui, tá? Então é um power, onde eu tenho um movimento de alta anterior, ele lateraliza, tem um ajuste, tem o fechamento que ainda não foi testado, não, foi testado hoje, mas foi a máxima do dia,
Então ainda posso ter um movimento ascendente aqui, porque médias já estão ascendentes alinhadas para cima. Então fizemos uma compra aqui, né? Então parcial com 3 pontos e parcial no ajuste. Teve gente que saiu no ajuste e teve gente que carregou um pouquinho mais, acabou saindo nesse amarelinho aqui. Então o mercado foi direto na máxima do dia, que é a máxima daquela congestão que maior que a gente estava falando. Então pensa nisso aqui tudo como uma congestão. Isso aqui tudo como uma congestão. Isso aqui é uma falha do rompimento desse movimento do fundo da congestão. Então se eu falhei fundo, a tendência é que eu venha a topo, tá? Aí o mercado rompeu o topo, fez um teste do topo aqui, né? Então aqui eu tenho rompimento do topo, fez um pullback, lembra? Mercado em tendência de alta, estica, espera testar médio, pivô, compra. Então a gente tem compra no pivô, aí já começa a ficar esticado, tem que esperar um retorno, faz um retorno e não deu mais compra aí, lateralizou. Isso já era mais ou menos 1h30 da tarde, pivotou para cima, médias alinhadas. Então, pivotando para cima, posso comprar, esperto com a parcial porque está próximo da máxima do dia. Lateralizou de novo, fez pivô de novo. Então aqui eu tive outro pivô para espetar a máxima do dia. Aí mercado lateraliza e já está chegando ali 4 horas da tarde, ele fica um pouquinho feio aqui, fica lateralizado no topo e faz um pivô de saída aqui, ó. Faz um pivô de saída para ir tocar na máxima do dia anterior. Então ainda poderia tentar fazer uma compra aqui para tentar na máxima, lembrando que a gente tem uma congestãozinha, lembra sempre disso, falha topo, testa fundo, falha fundo, testa topo. Daí no caso ele ainda fez um pivô de pré-rompimento da máxima para ganhar força e pendurar os vendidos aqui dessa região, né? E agora 4h30, 5 horas ele já começou a ficar, perder força, perder volume, tá lateralizando aqui. Então, pensando para amanhã, o que a gente vai olhar? Pensando para amanhã no 20p. Então, ele veio testar a região que a gente estava falando do 5,223, então ele veio no 5,223 aqui testar essa região e confirmou o movimento de alta. Então eu tenho uma confirmação do movimento maior de alta. Então amanhã eu vou ficar esperto como ele vai fazer o rompimento aqui ou se ele vai voltar para fazer algum teste aqui nessa região intermediária de liquidez. Então vamos ver como que ele vai fazer esses movimentos para a gente entender a forma que a gente vai operar amanhã. Tá? No índice, então no índice a gente joga no 60p para a gente entender o contexto, né, até que a gente está operando. Então o dia ontem fechou um dia de alta, eu vou até botar mais um candlezinho aqui, ó, tem mais um. Então. Fechou um dia de alta, então a gente está falando há dias dessa congestão, tá? Onde o mercado ele tinha que vir testar essas regiões de 103.900, que são esses fundos aqui, ó, tá? Até que teve um rompimento falso. Eu tinha uma possibilidade de fechar um gap aqui na região dos 104.800 e 105.990, que são esses topos anteriores, tá? Então o mercado ele abre, então vamos jogar no 20p. O mercado ele abre já testando aquela região, tá? Então vamos voltar lá. Então o mercado ele abre já testando a região dos 103.800, que a gente falou que era os topinhos, 103.900. Marca fundo, marca topo, já posso marcar fundo e topo na abertura. Ele vem perder o fundo e falha na perda de fundo. Então, se eu tenho uma falha na perda da mínima do dia, a tendência é que ele vai jogar na máxima do dia. O mercado vai na máxima do dia. Praticamente ficou faltando 100 pontos aí para a máxima do dia. Lateralizou, então aqui a gente já começa a entender que aqui eu tenho um movimento lateral, onde se eu falho o fundo eu testo o topo, se eu falho o topo eu testo o fundo e assim por diante, até que ele mostre para a gente um rompimento verdadeiro aí em uma das posições. Então veio testar fundo, não conseguiu, foi no topo. Então aqui eu até tomei um stopzinho aqui nessa comprinha do início, nesse início do dia ali, fiz uma compra aqui achando que ele ia testar topo, foi na abertura de mercado, ele me estopou, eu entrei de novo aqui quando ele virou para cima, e peguei essa puxadinha aqui até a máxima parcial com 400 pontos e saída na mínima do branquinho aqui quando ele não rompeu a máxima, tá? Mercado voltou de novo na 50, voltou na 50, só que eu já tô vendo que ó, a 50 tá segurando o movimento. Então voltou na 50, pivotou, eu posso comprar para ir testar a máxima, para ver se inclusive ele não tá fazendo um pivô para romper a máxima. Pivotou, ainda fez um powerzinho, compra, saída na máxima.
não teve força para romper a máxima, voltou, segurou na 50. Aqui já começa a ficar estranho, porque ó, ele testou uma, testou duas, testou três. Essa compra aqui é uma compra ruim, porque já é a quarta vez que ele tenta romper. Eu teria que esperar ele romper aqui, fazer um pivô e comprar um pós-rompimento. Para eu comprar o quê? O stop desses vendidos aqui, ó. Eles iriam estopar esse movimento e acelerar. Não fez esse movimento, falhou máxima, vem na mínima. Falhou mínima, vai na máxima. Então ele ficou a manhã inteira brincando disso, falha mínima, falha máxima. Então aqui eu consegui pegar essa comprinha aqui um pouquinho atrasada, parcial com 200 pontos, e acabou me tirando até aqui no finzinho, porque eu achei que ele ia ganhar força para romper a máxima. Não rompeu a máxima, faz o que? Vem na mínima. Nesse caso, olha que bonito que ele fez, ó. Olha a diferença desse laranjinha para esse laranjinha. Olha como as médias já estão alinhadas para baixo quando ele faz o laranjinha. Fundo importante da mínima do dia, venda na mínima dele, posso botar o stop até na máxima aqui caso ele jogue para dentro da congestão. Aí o mercado começa a acelerar para um movimento de queda. Tem uma outra venda aqui, ó. Na hora estava comprada no dólar, acabei não fazendo. Tem uma outra venda, médias alinhadas. Tenho aqui um ajuste para cumprir, ó. Então, tradezinho de ajuste, ó, para ir buscar o ajuste. Pum, foi direto no ajuste. Aí começou a segurar. Voltou aonde? Voltou na região que você vendeu, ó. Uma região de suporte, de resistência importante. Estocástico sobrecomprado. Se eu estou pensando numa tendência de baixa, eu posso ou vender ali com stop na 50, ou eu posso esperar um padrãozinho para vender. No caso, o mercado estava bem volátil, não fez padrão e já foi direto no ajuste. Segurou no ajuste, lateralizou, não teve força para jogar para cima, não tem compra aqui, tá, pessoal? Voltou para fazer novos fundos. Aqui eu poderia até pensar em vender, mas essa briga anterior aqui não me deixou muito alegre. Eu já tenho um distanciamento quase duplo aqui das médias para ver o VWAP, tá? Então acabei não fazendo nenhuma venda ali. Aí o mercado ficou forte de baixa, né? Então ele começou a lateralizar. Então, mercado de baixa, lateraliza, vende na média, lateraliza, vende na média, lateraliza, vende na média. E foi isso praticamente a tarde toda, até que o mercado mostrou aqui o que? Lembra que eu falo assim para vocês, ó, sempre que o mercado marca fundo, ele faz um ocoizinho aqui de fundo. Ele fez ombro, cabeça, ombro. Na saída com o candle laranja, a média de 20 já por baixo, que seria um setup da onda, eu posso tentar fazer uma compra aqui, pensando que ele vai jogar lá na VWAP. Faz a parcial na média, né, e tenta segurar a operação, e ele está indo tentar, ó, ele fez até um segundo pivô aqui, ó. Então ele fez até um segundo pivô aqui, ó, para tentar jogar lá na VWAP, não vai dar tempo pelo horário, mas o movimento dele, a tentativa é de jogar lá, talvez jogue até aqui no ajuste, lá no fechamento, para ficar próximo do ajuste de ontem. É ok, pessoal? Então essa é a visão que eu tive do índice, que eu tive do dólar hoje. Hoje eu operei mais o índice, acabei operando, fez uma operação só no dólar praticamente. Então eu operei mais índice e mais um dia para conta aí. E bora que amanhã tem mais. Bom descanso a todos. Espero que tenham aproveitado aí a revisão diária de trade. E até amanhã. Valeu!